Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre um exame que é importante, tá? Que é um exame complementar para a gente conseguir fechar diagnósticos em ortodontia, tá? Que é a cefalometria. Esse vídeo aqui vai ser um pouco mais direto, né? Mais prático, onde eu vou falar sobre os principais pontos cefalométricos, o objetivo e em que situações em que situações a cefalometria poderia ajudar. Então, se você está iniciando agora em ortodontia, pesquisando sobre esse assunto, fique comigo até o final, que tenho certeza que esse vídeo vai lhe ajudar. Lembrando que para aqueles que estão iniciando e ainda tem dúvidas, né, no planejamento, eu tenho uma aula online de maloclusão, tá, onde eu falo justamente sobre planejamento, né, eu passo o método que a gente usa. Então, se você está ainda perdido em saber o que olhar na documentação ortodôntica para fechar o diagnóstico, para escolher a melhor mecânica, então confere na minha aula de maloclusão, que lá eu passo realmente o passo a passo de como você fazer os seus planejamentos, seus primeiros casos. O link está na descrição e no comentário fixado. Primeiro de tudo, né, a cefalometria, é importante você entender que é um exame complementar. Assim como quando você vai fazer um diagnóstico de uma cárie num dente, você pede um exame radiográfico, aquele dente, mas o seu diagnóstico não pode se basear só na radiografia daquele dente. Da mesma forma, você não pode basear o seu diagnóstico somente na cefalometria, nas medidas cefalométricas, tá? Porque, como o próprio nome já diz, são exames complementares, tá? Eles estão aí para te auxiliar. E, para quem está iniciando, a cefalometria, né, as medidas cefalométricas são muito interessantes porque no começo, como você ainda não tem um olho tão treinado para olhar na teleradiografia e já ver de cara o que está errado ali, se você tem um excesso de uma maxila, um incisivo mais vestibularizado, você não tem esse olho muito treinado, na cefalometria você tem as medidas exatas, então fica muito mais fácil, né, principalmente para quem está começando a identificar. E na cefalometria, o que a gente busca, né, pelo menos a gente busca aqui na clínica, observar principalmente, né, na teleradiografia, nas medidas cefalométricas, são três questões. Primeiro, o padrão vertical de crescimento, se esse paciente tem um padrão de face longa, é um dólico facial, é um mesofacial ou é um braquifacial, uma face curta, tá? No sentido vertical. Procura observar no sentido antero-posterior as bases ósseas. Se nós temos, de repente, chega um paciente classe 2 ou um paciente classe 3, se é um problema, através da cefalometria a gente consegue ver se esse problema está presente no osso. Se nós temos uma maxila que cresceu demais em relação à mandíbula, ou se nós temos uma mandíbula que cresceu de menos em relação à maxila, no caso de uma classe 2, por exemplo. Então, isso no sentido antero-posterior. E a gente procura observar também a inclinação dos incisivos, que isso aí é muito importante. Tá? Se nós temos incisivos superiores muito vestibularizados, lingualizados ou verticalizados. Da mesma forma, os incisivos inferiores também. Então, tudo isso vai ser importante para decidir o tratamento, né? Porque a gente identificando onde está o problema, a gente pode, né, estabelecer qual vai ser o tratamento. Vou dar um exemplo aqui de um paciente, vamos dizer, no sentido vertical. Identifiquei que é um paciente dólico facial. Eu, sabendo que o paciente é dólico facial, eu já vou ter mais cuidado com mecânicas que tendem a abrir a mordida do paciente, como, por exemplo, elásticos. Isso aí é uma das situações em que a cefalometria vai ajudar, porque os elásticos eles tendem a abrir mordida e pode não ser interessante para pacientes com face longa. Já para pacientes com face curta, o elástico pode ser muito interessante, porque o paciente com face curta, né, com esse ângulo muito fechado, né, o ângulo da mandíbula, os elásticos tendem a abrir um pouco, tendem a destruir os molares, tendem a abrir um pouco esse ângulo, então pode ser interessante para pacientes com face curta. Isso é um ponto. Inclinação dos incisivos, tá? É importante. Por exemplo, se eu tenho incisivos superiores vestibularizados, né? E eu tenho incisivos inferiores de inclinação normal, então vamos dizer que eu fosse fazer uma retração nesses incisivos superiores e eles estão vestibularizados, eu teria que fazer uma retração lingualizando esses incisivos. Se eu tenho incisivos que estão protruídos, mas eles estão na inclinação normal, eu teria que fazer uma retração mantendo essa inclinação que já está normal. Então a inclinação dos incisivos é muito importante de acordo com a mecânica que eu vou fazer. Vamos dizer que eu tenho um incisivo inferior que já está muito vestibularizado. Eu não poderia usar, por exemplo, elásticos de classe 2, tá? São hipóteses, porque esses elásticos tendem a vestibularizar ainda mais os incisivos inferiores. E existe um limite para isso. Em relação às bases ósseas, né, vamos dizer que eu tenho uma classe 2 com vergete, né, dentes incisivos superiores bem à frente.
Às vezes, né, a maxila está numa posição ideal em relação à base óssea, mas a mandíbula, né, a mandíbula está muito retruída. Então esse incisivo inferior ele vai vestibularizar normalmente para tentar compensar, porque essa mandíbula está lá atrás, tá? Então é importante porque se eu tenho um problema grave na mandíbula, né, essa mandíbula muito retruída, eu já não posso vestibularizar ainda mais para compensar, né, essa classe 2. Aí é possivelmente um caso cirúrgico. Então a gente tem que avaliar isso aí também. Bom, então vamos começar aqui com as medidas encefalométricas para você verificar a posição das bases ósseas, maxila e mandíbula, se estão numa boa relação. Vamos dizer de padrão esquelético 1, tá? É se esse ângulo tiver entre 0 e 4 graus. Entre 0 e 4 graus nós temos maxila e mandíbula numa posição harmoniosa. Então nós já sabemos que nós não vamos precisar de compensações dentárias. Que é o que? É inclinar esses dentes quando nós temos bases ósseas, né? Ou a maxila muito à frente da mandíbula ou a mandíbula muito à frente, tá, da maxila. Aí nós não vamos precisar ter compensações dentárias, provavelmente. Se nós temos um ANB maior do que 4, aí nós já vamos ter uma classe 2 esquelética. Que é o quê? Uma maxila à frente da mandíbula. E aí nessa situação nós vamos observar uma compensação natural, muito provavelmente. Né? Nós vamos ter incisivos superiores lingualizados ou incisivos inferiores vestibularizados para tentar compensar naturalmente, né, essa questão. Já o ANB menor do que 0, né, nós já vamos ter o oposto. Né? Nós vamos ter uma mandíbula à frente, tá, da maxila e nós vamos ter uma classe 3 esquelética, mas devido à diferença anteroposterior das bases ósseas. E aí nós vamos ter uma situação do organismo tentando compensar, né, jogando esses incisivos para vestibular superiores e incisivos inferiores para lingual, para tentar compensar. Nós temos que ver se não é um caso cirúrgico de repente, porque quando essa discrepância esquelética é muito acentuada, às vezes nós estamos diante de um caso cirúrgico porque não vai ser possível compensar esses dentes devido a essa discrepância esquelética e não dentária. Inclinação dos incisivos, certo? Eu sempre analiso duas medidas principais, tá? Existem outras, mas nós podemos nos basear pelo 1.NA, que é a inclinação do incisivo superior, e 1.NB, que é a inclinação do incisivo inferior em relação às suas bases ósseas. 1.NA, inclinação do incisivo superior, deve ser de 22 graus, em média. Se nós temos uma inclinação maior do que essa medida, nós temos incisivo vestibularizado, incisivo superior vestibularizado em relação à sua base óssea. Se for menor que isso, lingualizado em relação à sua base óssea ou verticalizado. Isso quando nós falamos em relação à maxila, né? Já 1.NB, nós temos 25 graus como padrão de normalidade. Se for mais do que isso, nós temos o incisivo inferior vestibularizado em relação à sua base óssea mandíbula. Se for menor, lingualizado em relação à mandíbula. Agora vamos à discrepância vertical, para saber se é um paciente com tendência a ser dólico-facial, mesofacial ou braquifacial. Você pode utilizar o famoso GOGN, né, o SN-GOGN. Se ele tiver entre 29 e 35 graus, você vai ter um equilíbrio ali e um paciente com uma maior tendência a ser um mesofacial. Já se essa medida for maior que 35 graus, você já tem uma tendência a ter um paciente com um padrão mais vertical, com uma mandíbula mais voltada para baixo. Já se for uma medida menor do que 29 graus, você tem uma tendência a ter uma mandíbula mais rodada para horizontal, um paciente com uma face mais curta. E aí a gente precisa ter, né, todos os cuidados de acordo com o padrão facial também, que mecânico escolher. E lógico, esse é um assunto bem mais amplo, tá? Cefalometria, isso aqui foi só uma pincelada e algumas aplicações práticas desses conhecimentos na clínica, no dia a dia. Mas eu tenho outros vídeos, inclusive, se você tem dúvidas em como tratar a classe 2, vou deixar aqui um vídeo, né, onde eu faço um relato de um caso de classe 2 do começo ao fim, então pode ser que lhe ajude aí, se você tem algum caso semelhante, clica aqui no vídeo e assiste que tá bem legal. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.